Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Estamos em pleno meio do torneio do Wimbledon. Ia dizer que estávamos no Middle Sunday, mas já não estamos, já estamos na Middle Monday. Estamos todos trocados. Normalmente era a segunda-feira louca em Wimbledon. Este ano, pela primeira vez, os oitavos de final são divididos em 2 dias, mas isso, enfim, no que diz respeito à competição e aos efeitos práticos, não faz grande diferença. Estamos nos oitavos de final, estamos sensivelmente a meio dos oitavos de final e já dá, evidentemente, para fazer uma primeira análise daquilo que foi uma louca primeira semana em Wimbledon. A verdade é que neste momento, dentro de tudo o que aconteceu, dá para resumir com o facto de só sobrarem 2 top 10 mundiais, tanto no quadro masculino como no quadro feminino. No quadro feminino já é o habitual, ainda em Roland Garros recentemente só tínhamos uma à entrada para os oitavos de final, a número 1 no mundo, que já foi eliminada em Wimbledon. No quadro masculino, talvez seja um pouco mais surpreendente só termos 2 top 10, ainda que seja preciso relembrar que 4 dos 10 top 10 mundiais nem sequer entraram em prova, 2 deles banidos por serem russos, um por estar gravemente lesionado, o Alexander Zverev, e o outro por ter tido Covid-19, Matteo Berrettini. Mas Pedro, de tudo isto, o que é que destacas de uma primeira semana? Imagino que seja uma pergunta muito aberta, mas o que é que te vem primeiro à cabeça desta primeira semana sempre animada, como é habitual nos torneios do Grand Slam? É muito, muito animada, com muitas surpresas. Em Wimbledon já nos tem dado muitas surpresas nas outras edições, sendo que eu começava aqui por falar dos grandes candidatos. Novak Djokovic e Rafael Nadal de facto estão a reforçar o estatuto como grandes candidatos ao título em Wimbledon. Novak Djokovic, que perdeu um set com o Tim van Rijthoven, mas acabou a arrasar e está a conseguir subir rapidamente de nível na relva do All England Club. Ele joga muito bem em relva, nós sabemos todos isso, não perde lá desde os quartos de final de 2017. O Rafa Nadal, que não começou particularmente bem o torneio, estava algo perro, parecia enferrujado quase em relva. A terceira ronda já foi bem melhor e agora vai ser interessante perceber o que vai fazer com o Van de Zandschulp. E os dois são claramente os grandes favoritos à vitória. Depois há a história, obviamente, de Nick Kyrgios, que parece decidido em descolar daquele rótulo do desperdício de talento, consegue aquela vitória com o Stefanos Tsitsipas, que não considero surpreendente, mas me surpreendeu na medida em que ele faz uma grande exibição, que lá está, tirando todo o circo e todas as polémicas e tudo o que aconteceu, ele joga muito, em momentos muito importantes, conseguiu jogar muitíssimo bem, direita, de esquerda, não foi só serviço, fez um pouco de tudo. E depois, claro, o Carlos Alcaraz com o Jannik Sinner, que foi um belíssimo encontro, um exemplo e a prova de que o ténis está em boas mãos, com uma vitória, eu acho que é importantíssima para a carreira do Jannik Sinner. Se ele perdesse, não queria dizer que não fosse conseguir grandes feitos, mas animicamente é fundamental para ele ter conseguido superar o jovem rival, e foi muito bom vê-lo mentalmente a ser forte num encontro tão duro e com tantas expectativas em cima. Sim, foram de facto esses 2 encontros que referiste, porventura os 2 principais até ao momento do torneio. É evidente que depois tivemos algumas desilusões no quadro masculino, enfim, especialmente o Félix Auger-Aliassime e o Huberto Hurkacz, mas também há que dizer que eles tiveram ambos perderam na primeira ronda, mas também tiveram primeiras rondas terríveis. O Huberto Hurkacz frente ao Alejandro Davidovich Fokina, que é um jogador que nunca sabe muito bem o que esperar dele, e foi um encontro que foi completamente de loucos, com voltas e reviravoltas, e de facto talvez o encontro mais louco do torneio até ao momento. E o próprio Félix Auger-Aliassime perdeu com o Maxime Cressy, que era um tenista que, para além de ter um ténis que não é confortável de front-up, não dá ritmo, e em relva ainda é pior, vinha muito confiante de atingir a final a isso, ou seja, acabaram por ser talvez as 2 maiores desilusões. Eu penso que mais do que o Casper Ruud ou do que o Tsitsipas e o Alcaraz, porque esses 2 perderam, como disseste, para jogadores que têm ténis para lhes ganhar no bom dia. O Hurkacz e o Auger-Aliassime acabam por ser as grandes desilusões da primeira semana, embora sim, não foi escândalo nenhum serem eliminados. Embora tenham sido contra adversários que não ficamos propriamente de boca aberta pelo facto de eles terem perdido. Mas a verdade é que chegamos aos oitavos de final, nesta altura já estamos a meio, mas à entrada dos oitavos de final acontece o incrível de que dos 16 jogadores, só 2 é que já atingiram no passado meias finais de Grand Slam. Não é sequer ganhar, não é sequer chegar à final, não há nenhum semifinalista de Grand Slam
de 8 finalistas desta edição do torneio, para além de Rafael Nadal e Novak Djokovic, o que quer dizer que vamos ter pelo menos 2 novos semifinalistas de Grand Slam. Um deles será do encontro entre Cam Norrie e David Goffin. Não deixa de ser curioso que David Goffin, aos 32 anos, uma carreira já interessante dentro do top 10 mundial, com o final do Masters, das ATP Finals, por exemplo, nunca tenha feito meia final de Grand Slam. Eu acho que ele está a dever um bocadinho isso à sua carreira e seria interessante que ele conseguisse alcançá-lo. Não sei se ele vai ser favorito. E é interessante chegar aqui nesta altura em que houve aqui um momento em que eu comecei a suspeitar que ele podia terminar a carreira, porque as coisas estavam muito mal. Sim, ele caiu, recentemente perdeu os pontos da final de Halle de 2019, caiu outra vez muito no ranking, ou seja, ele até pode chegar às meias finais de Wimbledon e continuar a cair no ranking, porque ele esta semana ainda defende pontos, penso que metade dos pontos dos quartos de final de 2019, ou seja, ele vai provavelmente sair do top 70, mesmo fazendo um grande torneio. Portanto, ele é um dos maiores prejudicados pela questão de não haver pontos, haverá outros, evidentemente, mas ele é um dos maiores prejudicados. Mas eu acho que nesta altura, aos 32 anos, isso também vai chateá-lo um pouco. Se ele chegar às meias finais de um grande slam, eu acho que isso é um feito relevantíssimo para a sua carreira, e vamos ver o que é que eventualmente, se ele lá chegar. Eu acho que ele vai ter muitas dificuldades contra o Cam Norrie, que subitamente começou a jogar outra vez muito, muito sólido, e é um jogador que raramente perde encontros, tirando contra jogadores de topo, e que está mais fresco do que Goffin, que jogou 5 horas no domingo. Portanto, eu estou curioso para perceber como é que vai correr esse encontro. É evidente que se calhar não se olha muito para esse encontro quando se analisar os quartos de final, mas eu acho que pode ser um duelo muito, muito interessante. E depois, do outro lado do quadro, vamos ter também seguramente um jogador estreante nos quartos de final, que sairá nas meias finais, aliás, que sairá ali daquela secção do Kyrgios, Nakashima, De Minaur, Garin. Nós estamos a gravar este encontro já com o De Minaur muito perto de ganhar o Garin, mas sim, que à partida diria que os grandes favoritos a chegar a essa primeira meia-final são os dois australianos, o que não deixaria de ser giro. Queria-te perguntar só sobre o Nick Kyrgios, se, enfim, nós ontem debatemos muito isso, porque ele está a jogar muito bem, mas acreditas como uma hipótese real que ele possa ganhar o Wimbledon? Vês isso como hipótese real? Eu começo a achar que é mesmo uma hipótese real ele ganhar o Wimbledon, porque ele ganhou o encontro que mentalmente podia ser o mais duro nesta primeira parte do torneio, com o Stefanos Tsitsipas. Agora vai jogar com o estatuto de favorito com o Nakashima, que pode dar muito trabalho. Mesmo o De Minaur, nos eventuais quartos de final, é um jogador traiçoeiro, ainda para mais são australianos, conhecem-se bem. E depois tem o tal outro duelo que mentalmente é duríssimo, que é com o Rafa Nadal. Agora, a questão é que o Nick Kyrgios não só fez uma preparação claramente bem feita para a relva, focou toda a sua temporada em Wimbledon e trabalhou claramente para isso, e depois ouvimos-lo a falar como nunca tínhamos ouvido antes, a dizer claramente que quer ganhar um título do Grand Slam, que se é para ganhar é em Wimbledon, e tudo isto junto faz-me acreditar que ele pode mesmo ganhar o Wimbledon, e aquela primeira ronda eu acho que também serviu para o desbloquear, porque foi um dia em que ele não estava a jogar bem, e perdendo com o Paul Jubb, isso aí seria um escândalo, mas ele sai ileso desse encontro e de repente ganhou uma nova vida e acho que apanhou ali o susto do torneio e percebeu, ok, vou ter de me controlar um bocadinho, não vai poder ser o circo se eu quero ganhar isto. Então ele parece muito mais concentrado. Eu não me admiro nada que ele hoje com o Nakashima não haja caso nenhum, não se passe nada e que ele esteja perfeitamente tranquilo, ou não, pronto, é o Nick Kyrgios, mas eu acredito que pode ser possível. Agora, essa questão que tu falaste de só ver dois semifinalistas, ou dois jogadores que já fizeram semifinais em torneios do Grande Slam, é algo que tem muito peso e acho que em Wimbledon ainda mais por causa da especificidade da superfície, da especificidade do torneio, que dá logo um favoritismo ainda maior a Djokovic e Nadal, porque por muito talento que haja, a experiência conta e a rodagem em torneios, em encontros tão importantes e que têm um peso tão grande, faz muita diferença naqueles momentos difíceis. É de facto, concordo com isso, mas impressiona sem dúvida que nem sequer todos os outros jogadores. É evidente que há muitos jogadores que ao longo dos últimos anos têm conseguido chegar a meias finais de Grand Slam, mas de facto vimos 3 desses jogadores cair com Covid-19, e muitos outros irem perdendo muito cedo. Está à cabeça, já falámos do Urkacz, que foi semifinalista o ano passado, do Felix Auger-Aliassime, que já fez uma meia-final no US Open, do Denis Shapovalov, continua a desiludir.
De facto, há uma série de jogadores que nos últimos anos têm conseguido fazer boas prestações em torneios do Grand Slam, mas que todos eles caíram cedo, o que abriu de facto aqui uma hipótese para toda a gente. Eu estou muito curioso para esse encontro, se acontecer entre o Kyrgios e o de Minaur, até porque eles nunca se defrontaram, eles são muito amigos, mas nunca se defrontaram. Acho que seria engraçado. Agora, eu duvido essa história de achar que o Kyrgios vai ter jogos calmos, eu não acredito muito nisso. Eu acho é que ele está numa fase da sua carreira em que, normalmente, quando arma aquelas confusões, ele utiliza isso mais a seu favor do que era costume. Ele antigamente perdia um bocadinho a cabeça, agora ele consegue utilizar isso a seu favor, dependendo, obviamente, do adversário. O que nós vimos contra o Tsitsipas é que quem perdeu completamente a calma com tudo o que estava a passar à volta dele foi o próprio Tsitsipas, perdendo efetivamente até depois a razão, até foi mais multado em maior valor do que o Kyrgios, quando eventualmente, se o Tsitsipas tivesse outro feitio, se fosse outro tipo de jogador, como será seguramente um Rafael Nadal numa eventual meia-final, ou mesmo um Alex de Minaur nos quartos de final, não se deixariam afetar, creio eu, por toda aquela situação. E o Tsitsipas deixou-se afetar, e ele começou a perder o encontro aí, evidentemente que depois a componente tenística também faz muita diferença, e nesse aspecto o Kyrgios também foi melhor, mas acho que vai ser interessante perceber como é que o Kyrgios vai comportar, sim, mas como é que os adversários vão lidar com... Até porque já vão mais avisados ainda, depois do que aconteceu com o Tsitsipas. Só para concluir aqui a questão do quadro masculino, nós tínhamos, bem, enfim, eu apostei no Matteo Berrettini, portanto a minha aposta caiu passado. Tu apostaste no Matteo Berrettini, no Dark Horse de Marin Cilic. E na Bia Haddad Maia, e na Serena Williams, portanto foi um all-in completo. As primeiras não sei desculpa. Não, a única coisa que eu ia acertando, ia sendo no primeiro top 10 a cair, porque eu disse que seria o Carlos Alcaraz, e ele de facto sobreviveu à primeira ronda de forma dura, mas depois até fez uma muito boa primeira semana. Aliás, fez um muito bom torneio, perdeu contra um jogador de qualidade, e há pouco falávamos disso, falávamos há uns minutos, de dizer que os jogadores não têm meias finais, mas na verdade não se pode esquecer que Alcaraz tem 7 grandes slams, e Jannik Sinner tem 10 a 11, portanto alguns deles não há propriamente a exigência de já terem chegado a meias finais de Grand Slam, e não é surpreendente que e vão ter muito que chegue agora a uma primeira meia-final. Aliás, Jannik Sinner ou Carlos Alcaraz, se estivessem noutra secção do quadro, provavelmente chegariam, se calhar os dois à meia-final, e neste caso provavelmente não vai chegar nenhum, perdem os dois no caminho de Novak Djokovic. Mas ia perguntar-te em relação à tua aposta com o Rafael Nadal, só muito rapidamente, porque o Novak Djokovic, enfim, toda a gente tem visto que ele está a um nível habitual, mas Nadal tem dado alguns sinais contraditórios. Há momentos em que ele parece muito bem, ele fez 2 sets fabulosos contra o Lorenzo Sonig na terceira ronda, fez outros 2 encontros não tão bons, mas como é que tu olhas, com que confiança é que olhas para esse teu palpite, ter o Nadal como campeão? Eu mantenho o palpite, e também mantenho a dizer que o Novak Djokovic é o favorito. No entanto, acredito, lá está, aqui um contra o outro, com a componente mental toda que tem estado em jogo este ano, acho que o Nadal pode fazer a diferença. O que eu penso é que ele tem de começar mesmo a subir o nível, sendo que ele é mestre a fazer isso em torneios do Grande Slam, já provou vezes enquanto ao longo da carreira que, mesmo que não comece tão bem, vai conseguindo negociar esses encontros, maior ou menor dificuldade vai passando, começa a subir o nível, e com o Lorenzo Sonego ele já deu de facto esse rasgo. Nos 2 primeiros sets arrasa completamente o italiano, mostra essa subida de nível, e eu, por exemplo, não ficaria espantado. Ele tem um encontro difícil com o Van de Zandschulp hoje, mas eu não ficaria espantado se hoje já tivéssemos uma daquelas exibições em que ele não dá hipótese nenhuma. Vamos ver se ele consegue isso. Eu acho que isso vai ser importante perceber, se ele consegue manter esta linha para atingir o pico de forma nos quartos de final, meias e final, porque nota-se que ele tem essa preocupação, e tem sido assim a carreira toda dele, à medida que entra nos torneios, inclusivamente em Roland Garros. Ele fala sempre que as primeiras 2, 3 rondas é para ganhar ritmo e ficar confortável. Portanto, acho que está no caminho normal de Rafael Nadal num torneio do Grande Slam. O pé parece bem, isso não é questão, nem tem falado disso, que é bom sinal para ser só ténis puro e duro. Vai ser interessante esse encontro com o Botic Van de Zandschulp, porque sem dúvida que é o maior desafio que ele tem até agora, embora eu não tenha adorado ver até ao momento o neerlandês em Wimbledon. Deveria ter perdido com o Gasquet, na minha opinião,
O Gasquet foi o melhor jogador nos primeiros 3 sets e perdeu 2 deles, e isso paga-se caro, mas enfim, o João Sousa também foi o melhor jogador na maior parte do encontro frente ao Gasquet, e aconteceu-lhe o oposto. E se calhar vamos falar só, aproveitando essa deixa, falamos 2 minutos da participação portuguesa antes de irmos à questão do ténis feminino e à Iga Swiatek, mas enfim, pena pelo João Sousa, porque de facto fez um excelente encontro, e eu estou convencido que ele, até aproveitando o facto do Marin Cilic ter saltado fora e do Nuno ter entrado para o seu lugar naquela secção, estou convencidíssimo que o João, ganhando o Gasquet, poderia voltar a ganhar ao McDonald. Eles estão fartos de jogar este ano, mas seria claramente ganhável, e poderia ter chegado pelo menos à terceira ronda, frente ao Botic van der Zandschulp, precisamente, mas mesmo aí o quadro era interessante, deu ideia que aquela primeira ronda custa a engolir, até pela forma como perdeu. Foi pena porque estar a perder 2-0, recuperar tudo, deve ser das sensações mais frustrantes no ténis, estar a perder por 2-0, conseguir fazer o 2 igual e perder na mesma, faz quase parecer que mais valia ter perdido 3-0 em sets. Sim. Depois daquele trabalho todo. Mas é mais uma vez são bons sinais que o João dá sem conseguir vencer o encontro, e claro que ele não quer vitórias morais, mas é agridoce, mas acho que são mais uma vez sinais positivos que se pode agarrar para o resto da época. Quanto ao Nuno, foi uma boa experiência, fez um bom qualifying, pena a forma como ele perde a ronda final com o Max Purcell, depois tem esse brinde de entrar no quadro principal, e no jogo com o McDonald pagou a inexperiência. Ele teve várias oportunidades, não as conseguiu aproveitar, houve ali alguns pontos-chave que ele deixou escapar, talvez também se tenha deixado engolir um bocadinho por um corte exterior em sempre gente a passar, sempre muito barulho, sempre muita confusão, e se calhar tudo isto também fez com que a coisa ficasse um bocadinho mais complicada, de ele não ter tanta experiência, mas não deixa de ser positivo. Depois tivemos ambos a jogar pares, o Nuno com o Francisco Cabral. Foi uma boa participação dos três, porque perderam encontros que deviam perder em teoria, com o Nuno e o Francisco a terem uma aprendizagem com 2 dos melhores jogadores do mundo de pares, e certamente vai ajudá-los a crescer e a melhorar, sendo que lá estamos aqui a falar de relva, tirando o João Sousa, o Nuno e o Francisco nenhuma experiência tinham em relva, portanto é para aprender para todos. E acima de tudo para o Nuno e para o Francisco foi bom vê-los no torneio do Grande Slam, ver como as coisas mudaram tanto em tão pouco tempo. Eles estavam a jogar ainda há 2 anos, ainda jogavam ITF juntos, o ano passado começaram a ganhar os Challengers todos, e vê-los ganhar aquele encontro da primeira ronda foi muito especial, ainda por cima um encontro duríssimo, 5 sets, em que estiveram a perder por 2-1, e depois de facto diante do Cabo Alfará deu para perceber aquilo que os separa de uma das melhores duplas do mundo que esteja a jogar ao melhor nível. Deu para perceber que há ali alguma coisa que os separa, mas também ficou claro que não é assim tanto, ou seja, é essencialmente a maneira como ATP, jogar mais estes encontros. Essencialmente a maneira como essas duplas, quase 99% das situações, não falham em momentos importantes. Eles são muito, muito competentes, normalmente servem sempre bem, não facilitam absolutamente nada, e isso sentiu-se. Penso que eles tiveram, se não estou em erro, 8 breakpoints no encontro, 8 ou 9 não aproveitaram nenhum, portanto acabou por ser uma derrota clara, mas poderia ter tido outro parcial se eles tivessem eventualmente aproveitado um bocadinho melhor as suas chances. Mas enfim, foi a participação portuguesa possível. Podemos aproveitar só para também 1 minuto para falar da participação brasileira, sendo que no caso da participação brasileira as coisas não correram muito bem em singulares. O Tiago Monteiro perder com o João Munar de forma tão rápida, se calhar já era mau o suficiente. A Laura Pigossi não foi uma surpresa, perdeu um encontro normal, diríamos nós, mas a Bia Maia, grandes expectativas e incrível temporada de relva, a jogadora que ganhou mais encontros em relva antes do Wimbledon, perdeu na primeira ronda, ainda por cima uma secção do quadro que estava tão aberta. Ela podia ter feito um grande torneio. A Bia, isto serve quase para passar já para a análise do quadro feminino, porque a Bia era uma das jogadoras que de facto, aliás foi a nossa aposta dos dois para Dark Horse, porque ela tinha um quadro muito simpático, vinha a jogar muitíssimo bem, se calhar pagou por jogar um torneio a mais antes do Wimbledon, ou pode ter sido simplesmente não ter sabido lidar, não ter conseguido lidar com a pressão e com a responsabilidade de as pessoas olharem para ela e dizerem não, ela está aqui e esta zona do quadro está aberta,
pode ser uma candidata a chegar aos quartos de final. Se calhar não conseguiu lidar com tudo isso. É pena porque era mesmo uma oportunidade muito boa para ela fazer aqui pelo menos uns oitavos de final, mas ela podia perfeitamente chegar aos quartos, a Bia. Desilude por perder na primeira ronda, vai ter muito mais oportunidades, como é evidente, é mais um passo e ela já teve tantas contrariedades que esta é só mais uma e é uma derrota que vale o que vale, mas é de facto pena. E eu, passando já para o quadro feminino, eu tinha aqui apontado as desilusões, a Bia era uma delas, porque acreditava mesmo que ela podia chegar longe. Claro que temos a Iga Swiatek, que finalmente perdeu, algum dia tinha de ser, se calhar foi de forma um bocadinho mais surpreendente do que esperávamos e muito mais dura com a Alizé Cornet. A Anett Kontaveit continua com muitas dificuldades, a Serena Williams, que parecia prometer, mas afinal não deu para ganhar a Harmonitan. É pena, porque era giro ter visto o que a Serena podia fazer à medida que fosse ganhando mais ritmo no torneio. E depois também, por exemplo, a Carolina Pliskova também perde cedo, houve muitas desilusões, houve muitas no quadro feminino, surpresas também, mas destacaria essas, a Iga, obviamente, mas estava para acontecer e eu sempre disse que ela chegando a Wimbledon com a série de vitórias intacta, seria no All England Club o seu principal desafio, e veio-se mesmo a confirmar, porque eu acredito que se ela ganhasse Wimbledon, ia para o piso rápido e ia continuar a varrer. Mas a Wimbledon o desafio foi muito grande porque ela parou para descansar depois de Roland Garros e pagou um bocadinho caro, acho eu. O peso todo tinha nos ombros e também essa preparação se calhar menos bem feita ou com menos intensidade em relva. Algum dia tinha que ser, não é? E foi agora, talvez não, olhando agora em perspectiva, não seja assim uma surpresa tão grande que tenha sido Sim. contra uma jogadora como a Alizé Cornet, que é uma jogadora que joga normalmente condizentemente com o nível das adversárias, ou seja, quanto melhor é a adversária, melhor ela joga. Ela tem vitórias este ano no Open da Austrália sobre a Simona Halep e a Garbine Muguruza a caminho dos quartos de final. Ganhou uma série de jogos muito bons, ganhou a Kerber, por exemplo, em Baden-Württemberg, em Ela com relva. top 20 desde a pandemia é de doidos. Ganhou Sim, quase. ganhou a Serena Williams uma vez, houve um ano que ela ganhou 3 vezes no mesmo ano, uma delas em Wimbledon, precisamente na terceira ronda e no quarto 1. Ou seja, é uma jogadora que quando está para aí virada, ninguém gosta muito de defrontar, e é o tipo de adversária pior que podes encontrar quando estás pouco confiante, e a Iga estava pouco confiante, muito perdida taticamente, Sim. e a falta de preparação em relva notou-se, porque é evidente que eu também concordo que o ténis dela não funciona tão bem em relva como nas outras superfícies, embora ela tenha sido campeã de Wimbledon em júniores, mas acho que a sua direita particularmente em relva não funciona tão bem, e o seu serviço também não. A esquerda sim, porque a esquerda é muito chapada e a esquerda cruzada então funciona lindamente também em relva, mas na direita ela estava a ter muitas dificuldades em variar a altura da bola, e depois quando ela se pina com a direita, em relva não tem tanto impacto como tem nas outras superfícies. Por isso tem essa explicação de o seu ténis não ser tão arrasador em relva como é nas outras superfícies. Agora, claro que ainda assim ela jogando a um nível razoável tinha na mesma grandes hipóteses de lutar pela vitória no torneio, mas enfim, a série tinha de acabar algum dia. Eu acredito que ela vai recuperar bem desta situação, que vai saber olhar em perspectiva e perceber que conquistou o seu segundo Grand Slam, que ganhou 37 encontros consecutivos e que é neste momento a número 1 indiscutível. Para E terminar, achas que a Serena, pergunto a ti, achas que a Serena, depois deste torneio, tendo perdido na primeira ronda, vai fazer agora um verão normal a preparar-se para o US Open e que poderá ter alguma hipótese lá? eu acho que ela é capaz de jogar 2 ou 3 torneios de preparação para o US Open e estou convencido que ela vai estar, não sei se vai chegar às meias finais ou à final do US Open, mas estou muito convencido que ela vai estar bastante bem no US Open. E eu já achava isso, eu já achava que ela em Wimbledon, não sei se cheguei a dizer isso aqui no podcast, mas eu achei que ela em Wimbledon, é evidente que há sempre uma outside chance, porque é a Serena, quando o Federer voltar também vai ser igual, mas sempre achei que onde ela já estaria um bocadinho mais em forma, se quisesse treinar e competir, seria no US Open. Eu acho que ela vai chegar ao US Open em condições de ganhar a muitas adversárias, e aqui em Wimbledon a prova de que ela não esteve assim tão mal é que a sua adversária depois ganhou facilmente as rondas anteriores, uma delas frente a uma adversária muito dura como é a Sara Sorribes Tormo,
a outra atropelando em 50 minutos uma jogadora que vinha a fazer a melhor torneio da sua carreira em Grand Slams, a Katie Boulter, portanto, e a Serena Williams deveria ter ganho esse encontro, serviu para fechar, tremeu, foi muito passiva no jogo em que serviu para fechar, no tie-break esteve a ganhar, eu penso que 4-0, não deveria ter perdido esse encontro, apesar de ter sido muito duro e tudo mais, ela deveria ter ganho esse encontro frente à Harmony Tan, e provavelmente se ganhasse esse encontro frente à Harmony Tan, eu não acredito que ela fosse de caras que ela ganhasse o torneio, mas se calhar perdia nos oitavos ou nos quartos, e estávamos aqui a falar já com outra perspectiva para o verão. Eu acho que ela vai ser sem dúvida uma das jogadoras a ter em conta, até porque no circuito feminino atual, quer dizer, a Tatiana Maria se calhar vai ganhar o Wimbledon, é uma jogadora que foi mãe pela segunda vez há 1 ano e meio e que não bate na bola, só faz slice. Portanto, por vezes tem a ver com, com a dinâmica do momento, e é evidente que no meio do caos que é o ténis feminino, do caos, eu até olho para isto de uma perspectiva positiva, porque é entusiasmante, normalmente os encontros são bons, mas no meio do caos, Serena Williams tem que ser um fator a ter em conta para o que falta do ano. E em relação ao quadro feminino, só para fechar, em quem é que apostarias nesta altura para ganhar o torneio? Eu mantenho a minha aposta também na Ons Jabeur. Acho que é a oportunidade, não vou dizer da vida dela, porque ela vai ter muitas, mas é uma grande oportunidade que ela tem. Chegar à final, eu acho que é o mínimo a que ela está obrigada a fazer, sendo número 2 do mundo, com aquela zona do quadro. A Maria Bouzkova está a jogar muito bem, mas a Ons Jabeur tem de lhe ganhar. E depois a Tatiana Maria ou a Julie Myers, portanto ela daí tem de seguir para a final. Teoricamente é o que se espera. Mas depois, numa eventual final, aí a coisa já pode ser diferente, porque não me espanto se vir, se calhar, menos a Harmony Tan, qualquer uma das outras jogadoras na final. Não posso dizer que ficaria chocadíssimo se qualquer uma das outras lá chegasse. Estou muito curioso para ver a Amanda Anisimova. Pode ser aqui o torneio em que ela consegue saltar definitivamente para a ribalta. Ela já tinha conseguido chegar longe em Roland Garros numa vez, mas acredito que este pode ser o torneio dela e acho que pode surpreender e chegar à final com o Ons Jabeur. Sim, eu também acho isso. Acho que é a grande oportunidade da Amanda Anisimova. Quer dizer, ela já foi semifinalista em Roland Garros no passado, mas enfim, apanhou na altura a Schwartz, quando só tinha 17 anos, a Anisimova. Mas eu acho que ela também tem, olhando para o quadro, eu acho que ela tem uma grande hipótese, não é de chegar à final, eu acho que ela tem uma grande hipótese de ganhar o torneio. Sim. Todas têm, evidentemente. Para mim, neste momento, e correndo o risco de ser desmentido pouco depois deste podcast, eventualmente sair, para mim a favorita é a Simone Halep, mas eu tenho sempre algumas dificuldades em olhar para o ténis feminino, e quando tenho uma campeã de Grand Slam, que não é só de campeã de Grand Slam, ela tem 2 Grand Slams, foi uma das número 1 do mundo mais marcantes da última década, acabou de 2 anos seguidos de número 1, uma jogadora super fiável, que ainda por cima já ganhou em Wimbledon. Tem algumas dificuldades em olhar para o quadro onde ela está e não a ver como favorita. Agora ela tem um encontro difícil nos oitavos de final com a Paula Badosa, que eu acho que acabará por ser um teste decisivo para ela. Eu acho que se ela ganhar a Badosa e de forma convincente, como já fez este ano em Madrid, por exemplo, temos de olhar para ela como uma grande favorita naquela metade do quadro e provavelmente como uma grande favorita ao título. Portanto, se eu tivesse que apostar, apostava na Halep, mas assumo que seja difícil nesta altura para ver no quem fim é que vai como ganhar. dizes, no fim se calhar ganha a Tatiana Maria e pronto. Sim, era qualquer coisa. Tatiana Maria, campeã do Wimbledon, era qualquer coisa, e nesta altura já não me surpreende, até não é só ela estar nos quartos de final, ela está nos quartos de final a derrotar as jogadoras que tem derrotado. É impressionante. Mas sim, ou a Alizé Cornet também era giro. Até porque as francesas têm grande tradição, neste século já tivemos 2 a ganhar, seria a terceira, enfim. Ou então a Helena Rybakina, uma jogadora nascida em Moscou, no ano em que os russos estão banidos do Wimbledon. Não tinha graça. Não sei se não a baniam antes da final. Descobriam, se calhar ainda não viram que ela nasceu em Moscou e diziam, olha amiga, não pode jogar. Não, já estou a imaginar a Kate Middleton a entregar o troféu em pleno quarto central a uma jogadora nascida em Moscou e que representou a Rússia até aos 19 anos. Adorava. Momento de ironia no meio de toda esta grande confusão que foi ban russos, tira pontos, não tira pontos. Agora, hoje, há poucas horas, o WTA acabou de multar
a Federação Britânica em $1 milhão, enfim, para eles são trocos, mas acabou por multar em $1 milhão pelo facto dos torneios da WTA, da LTA terem banido as russas e as bielorrussas. Segundo se sabe, a LTA ficou furiosa, mas teria graça, de facto. Enfim, neste momento a Helena Rybakina, que até já esteve a ganhar por 3-0, até está a perder o seu encontro, mas eu não descartava essa hipótese, que ela também tem muito ténis. Se ela desatar a servir bem, é uma jogadora também a ter em conta para esta secção do quadro, porque ela também está naquele quarto do quadro que era da Swiatek e da Pegula, e que está completamente em aberto. Mas vai ser giro esta segunda semana feminina. Claro. E pronto, está tudo contado, foi aqui uma boa meia hora de conversa. Voltaremos na próxima segunda-feira, já com os campeões consagrados. Podem seguir-nos durante toda esta semana no nosso site, nas nossas redes sociais, também na Sport TV, no caso de nós os dois. Acompanhem o torneio e comentem muito e partilhem connosco as vossas ideias sobre o que têm achado e sobre o que pensam que vai acontecer no que falta do torneio do Wimbledon. Nós voltamos para a semana.